Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Uma saudação amiga a todos vós aqui presentes e a todos quanto nos acompanham pela RTP, em especial os nossos doentes, os nossos idosos, os imigrantes reclusos dos estabelecimentos prisionais e todos os que neste momento estão a trabalhar. Uma saudação especial a todas as mães da Venezuela, porque hoje celebra-se o Dia da Mãe na Venezuela. Rezemos pelas mães e por toda aquela comunidade que precisa de oração, de coragem e de coração amigo. Estamos a celebrar o 5º domingo da Páscoa. Temos o hábito de chamar as nossas igrejas a casa de Deus, mas Deus vai mais longe. Para Ele, nós é que somos o lugar da sua presença e da sua presença no mundo. Para Ele, cada um de nós é uma pedra viva da sua igreja. Deixemo-nos acolher por Ele e deixemos que o Pai do céu entre no nosso coração. Para celebrarmos dignamente a nossa Eucaristia, reconheçamos que somos pecadores. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviastes o Salvador e nos fizestes vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que pela nossa fé em Cristo alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, os helenistas começaram a murmurar contra os hebreus,
porque no serviço diário não se fazia caso das suas viúvas. Então os 12 convocaram a assembleia dos discípulos e disseram: não convém que deixemos de pregar a palavra de Deus para servirmos às mesas. Escolhei entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para lhes confiarmos esse cargo. Quanto a nós, vamos dedicar-nos totalmente à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a toda a Assembleia e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e estes oraram e impuseram as mãos sobre eles. A palavra de Deus ia-se divulgando cada vez mais. O número dos discípulos aumentava consideravelmente em Jerusalém e submetia-se à fé também grande número de sacerdotes. Palavra do Senhor.
Segunda leitura. Leitura da Epístola de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, que é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E vós mesmos, como pedras vivas, entrai na construção deste templo espiritual, para construirdes um sacerdócio santo, destinado a oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso se lê na Escritura: vou pôr em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e quem nela puser a sua confiança não será confundido. Honra, portanto, a vós que acreditais. Para os incrédulos, porém, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e pedra de escândalo. Tropeçaram por não acreditarem na palavra à qual foram destinados. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para anunciar os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Se acreditais em Deus, acreditai também em mim. Em casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito que vou preparar-vos um lugar. Quando eu for preparar-vos um lugar, virei novamente para vos levar comigo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Para onde eu vou, conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecesses, conhecerias também o meu Pai. Mas desde agora já o conheceis e já o vistes. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como podes tu dizer, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim próprio, mas é o Pai, permanecendo em mim, que faz as obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos pelas minhas obras.
Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará também as obras que eu faço e fará obras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs em Jesus Cristo, Portugal está, de facto, de parabéns e em festa. Tivemos a alegria de ter o nosso pastor, Papa Francisco, entre nós, ontem no centenário das aparições em Fátima. A alegria da mensagem do nosso pastor, mensagem de esperança, de paz, de amor, de caminho também, que nos leva até Deus Pai. Estamos em festa porque até na Eurovisão nós ganhamos, não é? Portugal também está em festa por isso. Em festa até pelo futebol para alguns, tristeza para outros. Mas temos que saber viver as alegrias também uns dos outros. A liturgia deste domingo também é festa. Ela convida-nos a refletir sobre a Igreja e a compreendermos que Cristo nos guia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, São Lucas dá-nos o testemunho da comunidade cristã de Jerusalém. É ainda uma comunidade jovem, mas efervescente. O número dos cristãos aumentava cada vez mais, e a unidade entre todos tornava-se difícil. Todos os grupos encontram este problema. Quando o número aumenta, como fazer para permanecermos todos unidos? Não é fácil. Somos numerosos e diferentes uns dos outros. Não é de facto fácil esta situação de unidade. A comunidade de Jerusalém encontra este desafio entre o grupo dos helenistas, que eram os judeus da diáspora da língua grega, e o grupo dos hebreus. Há um clima de tensão. Aparentemente, aquilo que provoca a questão evocada na primeira leitura é um problema da ordem material. Na distribuição dos alimentos aos membros necessitados da comunidade, as viúvas helenistas sentiam-se prejudicadas. É grave. Ao pensar nisto, isto lembra-me nos dias de hoje, quando nós, a Igreja, tenta ajudar mesmo em alimentos aos mais necessitados, e às vezes as críticas que acontecem, não devia dar àquele porque aquele não precisa, devia dar àquele, e depois vamos andando assim. E acredito que aquilo que a Igreja, a missão da Igreja é tentar com que se possa ajudar a todos, mas sabemos que muitas vezes somos enganados também. Isto acontece na primeira comunidade. O facto provocou queixas, levando à intervenção dos líderes da comunidade. Os apóstolos tiveram de redefinir as prioridades e repensar as estruturas da comunidade, mantendo a fidelidade à oração, ao anúncio da palavra, ao serviço aos irmãos mais necessitados. Isso era fundamental. Mas era preciso repensar esta nova situação. É desta forma que surge o grupo dos 7, que nos fala a primeira leitura. A missão é a do serviço das mesas, mas também a todo o serviço da comunidade. Caros irmãos, podemos constatar que o crescimento da Igreja traz problemas novos e exige condições novas de evangelização. Também hoje, a diminuição da prática religiosa dos cristãos, que se reduzem muitas vezes, e desculpai o termo que vou usar, que se reduzem a alugar a Igreja para alguns sacramentos, que é grave e que não pode ser só isso. O envelhecimento do clero, dos padres, que não conseguem responder às necessidades, a falta de vocações sacerdotais e religiosas, leva a Igreja
a ter de repensar em como agir e evangelizar nestes tempos novos. É preciso também os cristãos assumirem verdadeiramente aquilo que são cristãos, que rezam, que participam nos diversos serviços da Igreja e que coloquem no centro da vida a Eucaristia, como os primeiros cristãos colocavam. Por isso, todos que aqui estão e aqueles que nos acompanham pela televisão têm uma missão dentro da Igreja, podem fazer algo pela Igreja. Somos chamados também a exercer uma missão em comunidade. Com a ajuda do Espírito Santo, a Igreja esforça-se por integrar-se no mundo e naquilo que vai vivendo. Hoje, como em outros tempos, o importante é que a palavra de Deus não seja bloqueada, porque infelizmente há quem queira afastar a palavra de Deus. Uma igreja que não se preocupa com os pobres, com os mais frágeis, não é a igreja de Jesus Cristo. O nosso pastor Papa Francisco disse-nos isso na visita que nos fez, a importância de olhar aos mais necessitados, aos mais pobres. É em Cristo que a Igreja encontra a plenitude da verdade que nos afirma a segunda leitura. Com Cristo ressuscitado, a nossa vida torna-se um caminho de esperança, um caminho de confiança. E hoje, como em outros tempos, o apelo de Cristo se faz ouvir pelo Evangelho, quando diz: acreditai em mim. Acreditai em mim. Caros irmãos, no Evangelho estamos no contexto da última ceia. Jesus, após ter lavado os pés dos seus discípulos, anunciado a traição de Judas e dito a Pedro que ele o iria negar, Jesus deixa as últimas recomendações aos apóstolos, que são também para nós. Ele informa a sua partida, mas acrescenta que voltará para buscá-los. Eles não devem ficar tristes, é aquilo que Jesus diz logo. Não ficai tristes, vou partir, mas voltarei. Estarei sempre convosco. No tempo em que São João escreveu o Evangelho de hoje, mais de 60 anos após a morte de Jesus, os cristãos sofriam de discriminação e perseguição. Eles foram expulsos das sinagogas e perderam o contacto com as suas comunidades. Eles foram considerados como inimigos, olhai, os cristãos considerados como inimigos públicos pelos romanos e pelos heréticos, pelos compatriotas judeus. Era para eles um tempo de grande sofrimento. Neste contexto difícil, as palavras reconfortantes de Jesus são bem-vindas neste Evangelho. Não se perturbe o vosso coração. Se acreditais em Deus, acreditai também em mim. Nas nossas vidas vivemos às vezes situações parecidas como as dos primeiros cristãos. São os medos e angústias num futuro incerto que não nos deixam seguir em frente. É a divisão das nossas relações uns com os outros. A preocupação e o medo numa crise económica que possa acontecer na nossa vida e que seja imprevista. É a doença incurável que possa aparecer e inesperada. Para além destes problemas pessoais, acrescentamos os dramas e os medos coletivos. A violência, a fome no mundo, a corrupção, o terrorismo, a poluição. Perante as nossas dificuldades, Cristo responde: tem confiança, vales mais do que imaginas. Não se esqueçam disso. Valemos mais do que imaginamos. Eu estou contigo para te dar a mão quando pensares e desistires de tudo. Jesus dá-nos as mãos. Lembra-te que estou ao teu lado e não te deixarei. São as palavras de Jesus. A prática religiosa consiste, antes de tudo, em encarnar nas nossas vidas as exigências do Evangelho. Isto é, colocar-nos ao serviço dos outros. É isso que é importante. Através destas tempestades da vida que vão aparecendo, Cristo assegura-nos e oferece-nos uma direção e uma proteção. Eu estarei convosco todos os dias. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Assim como Pedro, nós devemos confiar e responder ao Senhor: Senhor, para onde iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. É isso que é importante. E este Evangelho lembra-nos que somos chamados não só a acreditar em Jesus, mas também a utilizar os nossos talentos para fazer o que Ele fez. Quem acredita em mim fará também as obras que eu faço. Sabem como é que se vê que alguém é cristão? Que é um verdadeiro cristão? Pelas obras. Pelo menos devia ser assim. Devia ser assim. Se lá fora alguém perdoa o próximo, é capaz da caridade e põe em prática o Evangelho, alguém que não seja cristão deveria olhar e dizer: aquele é cristão porque ajuda, porque é bom, porque tem um coração bom, porque reza, porque vai à Eucaristia. Não devia acontecer o que muitas vezes acontece: aquele é cristão, vai à missa, mas faz isto e aquilo, e aquelas partes mais negativas. Isso é que está errado. Mas podemos voltar sempre para Jesus, porque Ele não nos abandona. Caros irmãos, nós somos as mãos, os pés e o coração de Cristo neste nosso mundo. Não esqueçamos isto. Que Nossa Senhora de Fátima nos ajude a ser o espelho de Deus na nossa vida e na vida também dos nossos irmãos. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai, que de nós fez o seu povo, e pela mediação do seu Filho Jesus Cristo, peçamos-lhe todas as graças para a Igreja e para o mundo, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Pelos pastores e pelos fiéis da Santa Igreja, para que sigam a Jesus ressuscitado, caminho para o Pai, verdade e vida, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que prestam algum serviço aos cidadãos, para que o façam com o espírito fraterno e estejam atentos às carências dos mais pobres, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos perturbados e abatidos, para que creem em Deus Pai e no seu reino e nas promessas de vida eterna do Evangelho, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que o mundo põe de parte, as viúvas, os idosos e os que já não produzem, para que se olhe para eles como pessoas, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós e pelos outros paroquianos, para que o Espírito nos torne pedras vivas deste templo que é a Santa Igreja, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que em vosso Filho nos mostrastes o caminho para chegarmos até vós e em vós vivermos, dai-nos a graça de sermos pedras vivas do templo santo que é a vossa Igreja. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
Orai, irmãos, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pela admirável permuta de dons neste sacrifício, nos fazeis participar na comunhão convosco, único e sumo bem, concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos com toda a confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos todos na paz e no amor de Cristo. A paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso Filho, que entrais em minha morada, me disser uma palavra e serei salvo.
Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciaste nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos, não esqueçamos, Cristo é o caminho da paz, o nosso guia nos caminhos da nossa vida. Cristo é a palavra da verdade, que ilumina os nossos pensamentos e os nossos diálogos. Cristo é a fonte da vida, que nos torna fortes e corajosos a cada instante. Este é o nosso Cristo, é nele que devemos acreditar. Gostaria de deixar um grande agradecimento especial à RTP pela transmissão da Eucaristia e também vai um abraço carinhoso a todas as mães, como eu disse no início da Eucaristia, as mães da Venezuela, que celebram hoje o Dia da Mãe. E isto estende-se a todas as mães, aqui e pelo mundo fora. Que Nossa Senhora, a nossa Mãe do Céu, Mãe de Jesus Cristo e nossa Mãe, nos conceda de facto as graças que mais necessitamos. A todos vós, um santo e feliz domingo. O Senhor esteja convosco. Abençoo-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.